Vamos falar agora, para falar em implante capilar, né? Vamos lá, vamos falar de Vasco, que o Vasco está precisando de uma injeção financeira, né? Vamos lá, um implante. Ai, meu Deus do céu. Depois eu sou o culpado. Depois, vamos assim, depois eu sou o quinta série aqui do negócio. O Vasco está precisando aí de uma injeção, né? Está precisando de uma harmonização de elenco, não é verdade? Não tá? Precisa. E o Brenner pode ser uma harmonização de elenco, né? Vamos fazer o seguinte, o Pedrinho... Conversou com a Roberta Barroso. Vamos ouvir como é que foi o papo. Ele falou sobre o Verratti, falou sobre Brenner. Papo foi demais com a nossa Roberta. Vamos lá. Olha o trovão, rapaz. Ó, faltou até a luz aqui já, hein? Foi embora o trovão. Vocês formalizaram ali uma proposta pelo atacante Brenner para o Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti. Ela não chegou para o Vasco. Então, eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. Então, para mim, não tem nada ainda. Para mim, o Verratti faz parte do planejamento de 26, como nós fizemos. E se você me perguntar o que mais me chateia e entristece, é saber que, por ideologia política do clube, muitas pessoas torcem contra. E isso eu nunca vou entender. Eles torcem para que as contratações deem errado, que você faz. Eles torcem para você não passar de fase. E torcem mesmo. Então isso eu nunca vou entender como um vascaíno, dentro da política do clube, torce contra o clube. Pô. Então, assim, a política do Vasco ela é muito doentia. Do Vasco, do Santos, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, é isso aí, tem um monte. E essa coisa de política dentro do clube, ideologia política dentro do clube, os caras torcendo contra para dar errado, para depois assumir, para a oposição chegar. Isso aí é mais velho que andar para frente. Infelizmente, atrapalha muito, sempre atrapalhou. Pedrinho não começou ontem no futebol também, exatamente, né? Exatamente. Isso é mais velho do que andar para frente e todo mundo que assume essa bucha aí, de ter um cargo de direção, presidência de clube, já sabe que vai ter que lidar com isso. Agora, aqui sem juízo de valor, se tá certo, tá errado, mas tem um recado aí pro Verratti, hein? Ele mandou um recado. Não, e é um recado, William, e também mostra que o Vasco está disposto a negociar. Se o Cerro quiser levar, oferecer um contrato de 3 anos, e hoje não faz sentido o Vasco oferecer um contrato longo ao Verratti. O Verratti tem 37 anos, é um jogador que está em fase final de carreira, e um clube em dificuldades financeiras como o Vasco não justifica chegar lá, vamos cobrir, vamos renovar o contrato do Verratti. Ainda tem mais uma temporada para cumprir, mas se chegar a proposta, o Vasco entender que o atleta quer sair, o Pedrinho já deu a letra. Portas abertas, o Vasco não deve colocar grandes empecilhos. Não é que não farei esforço, mas Você já citou ali, 37 anos. Entendeu? Então, assim, não tem proposta, ele faz parte dos nossos planos, o Vasco está pensando nele agora para 2026, mas se vier uma proposta tal, não vai ter esforço para que ele fique, não vai ter assim, uma contraproposta muito alta, é fundamental e tal. Foi isso que eu entendi. Mas é coerente com a política do Vasco nesse Claro. O Admar Lopes deu uma coletiva essa semana dizendo a prioridade do Vasco é baixar a folha salarial. Tá. E o Verratti hoje tem um dos maiores salários do elenco. E hoje o Verratti perdeu o status de titular.
Sim. Mas ainda eu considero o Verratti um jogador importante. Mesmo no banco, o Verratti fez a diferença na reta final. Marcou golzinhos importantes ali contra o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, um jogador com as características dele para o jogo aéreo, mesmo no estilo do Fernando Diniz... É bom ter no elenco. Ainda tem sutilidade. Mas a pergunta é, Verratti, você aceita ficar no banco? É isso. Precisa ver isso. É isso aí. Com 37 anos, acho difícil o cara querer ficar no banco. Mas ele quer jogar, porque faltam poucos anos Mas está muito claro que no no planejamento do Vasco é ter o Verratti, mas é Verratti banco. Mas o Verratti... Pelo e até semestre pela característica do Brenner, né? Que trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo. Se eu não me engano, foi o próprio Diniz que o puxou, né? O Brenner trabalhou com o Diniz no Fluminense. Depois do Fluminense, o Diniz valorizou ali. Quando o Diniz estava, o Brenner fez talvez o melhor ano da carreira em 2020. O ponto é, o Verratti foi uma liderança positiva para o Vasco. Mesmo no banco, o tempo inteiro ali, se portando como um capitão, de fato. É um jogador que, para segundo tempo... num cenário de um jogo mais amarrado, ainda funciona. E tem jogadores como o Piton, que é ali aquela jogadinha já conhecida do cruzamento da esquerda para o centro da área. É um jogador que, caso ele continue no Vasco, ele pode se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história. O Vila Doniga, que é o maior, tem 83, o Verratti tem 60. Se mantiver a média dele, ou se fizer os mesmos gols da temporada passada, o Verratti vai se tornar o maior artilheiro. Vai ter que fazer 23. Como é que ele vai fazer 23 gols sendo reserva? Isso que a pergunta é essa. Como é que você vai ter uma regularidade se você não joga? Mas o Verratti também pode retomar a posição de titular. Pode se colocar na briga. Você está dizendo que o Ryan pode sair, é isso? E há a possibilidade do Ryan sair. Se não sair agora, o Ryan tem mercado no meio do ano. E mesmo chegando o Brenner, é disputa por posição. Então eu vejo que da parte do Verratti também, ele pode enxergar, legal, estão me oferecendo mais anos de contrato lá, mas eu tenho a oportunidade de fazer história aqui no Vasco. De ganhar um título, quem sabe, e até mesmo se tornar o maior artilheiro estrangeiro do clube. Mas eu não sei, vou te perguntar. Aí é uma questão de negociação também com o Vasco? Do próprio Pedrinho falou, peraí, se o cara é importante, tem mais um ano, vem cá, Verratti, vamos jogar mais um aninho para tentar convencer o jogador a tirar um pouco dessa vontade de querer jogar. Mesmo ele já falando, um jogador de 37 anos, ninguém vai comprar um jogador como esse e tal. Mas aí eu não seria prudente da parte do Vasco, Zé, nesse momento financeiro, oferecer mais um ano de contrato para um jogador de 37. E por que seria prudente ele não querer jogar no Cerro ganhando 3 anos de contrato? Ele pode ir. E o Pedrinho deixou isso claro. Você quer ir? Sim. Comunique à diretoria que o Vasco não vai fazer não vai colocar barreira para você sair. E é do jogo. O que o Vasco não pode permitir, e o Pedrinho, nesse ponto, foi sensato, o Verratti está saindo porque o clube quer, ou porque não interessa o estilo de jogo do Diniz. O Vasco, na condição que está, não pode descartar o Verratti dessa maneira. Agora, se o jogador quer sair, é um desejo dele... Não, mas o Vasco não está descartando o jogador. Quem está negociando é o jogador. Não, sim, mas é exatamente isso. O que o Pedrinho deixou claro é que está no planejamento. Tá aqui. Agora, se ele quer ir embora... Mas seria errado da parte do Vasco se alguém lá dentro levantasse a mão e falar, olha, o Verratti aqui não é mais útil. Não queremos mais o jogador. Porque o Verratti, na temporada passada, foi artilheiro do Vasco. Sim. Entregou 27 gols. Na outra temporada foram 23. Então é um jogador que, por mais que não seja titular hoje e tenha 37 anos, nunca faltou dedicação. Era o que a gente estava falando do Gerson. Jogava todas até ir para o banco. Sim. Liderança positiva. Não criou caso no banco. Não criou caso. Então, é verdade. De comportamento, de ser um cara ali e que tem identificação com o torcedor, o Vasco não tem o direito de chutar o Verratti, e aí a diretoria está sendo responsável. Então, o Vasco não está chutando o Verratti, isso não está acontecendo. Mostrando que o Verratti está no planejamento. Agora, se for um desejo do Verratti sair, até por essa boa relação que ele construiu, sai. Deixa eu ouvir o Zinho aqui. Tem uma enquete, inclusive, no YouTube sobre o Verratti, se tem que sair, se tem que ficar. Só para colocar... é rapidinho. Joga pro Zinho, então. Quer colocar pimenta, joga pro Zinho. Zinho gosta de pimenta. Não, o vovozinho já passou essa situação como eu passei, mas o vovozinho, pela experiência, também sabe as incoerências do futebol. Eu não estou dizendo o Pedrinho, estou falando de uma forma geral. Olha, nós contamos com ele, mas se vier uma proposta, pode ir embora. Sim, na realidade, essa é a minha impressão. Vai lá, vovozinho. Essa é a minha impressão. É isso, e até para o Zinho analisar isso aí, até vai a pergunta, Zinho. Se vem uma proposta, vale a pena o Vasco fazer algum tipo de esforço para permanecer com o Verratti? Ou se vier a proposta, beleza, estava nos planos, mas veio a proposta, a gente não vai cobrir, tchau.
Eu acho que o Pedrinho foi muito direto, objetivo, ele é diferente da maioria dos dirigentes, né? Eu particularmente admiro muito a conduta, né? Eu joguei com o Pedrinho, conheço ele desde garoto, né? Um cara muito sério, muito correto, e ele não tem meias palavras. E às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso. Eu não acho que ele chutou o Verratti ali. A Roberta Barroso, brilhante como sempre, faz uma pergunta para ele. Poxa, tem uma notícia aí que o Cerro está interessado no Verratti. E aí? Olha, se essa proposta chegou, foi para ele. Para o clube não chegou nada. Então nós contamos com ele. Está dentro do nosso planejamento 2026. Agora, se ele recebeu essa proposta e é interessante para ele, e eu ainda vi assim, e eu até entendo, né, porque não é fácil um jogador com 37 anos ter uma proposta muito maior, com um tempo maior de contrato, é ele que tem que vir e falar para a gente. Mas eu entendo o seguinte, se ele vir com uma proposta ganhando mais do que ele ganha no Vasco, com um tempo maior de contrato, eu entendi também que assim, vai ser difícil a gente cobrir isso. Eu não vou fazer um contrato de 3 anos com o Verratti, ele com 37 anos, né? Mas queremos ele aqui, por tudo isso que o Breyer falou. E eu acompanhei muitos jogos do Vasco e vi muito o comportamento do Verratti no banco. Difícil, você não viu o Verratti entrando no jogo bicudo, pelo contrário, ele entrava querendo ajudar de alguma forma. Eu me recordo muito bem um jogo que o Ryan ficou de fora contra o Bragantino, em Bragança, que o Vasco ganha o jogo com 2 gols dele, e que todo mundo falou, o Verratti agora é titular de novo. O Ryan voltou a titular, ele foi para o banco. Qualquer outro jogador, artilheiro do time na temporada, titular do time sempre, volta para o time, faz 2 gols, fala assim, eu vou jogar. Teria todo o direito de ficar chateado. Deve ter ficado, mas não atrapalhou o grupo, o elenco. Então, acho que você ter um cara desse no elenco, com a experiência dele, e eu percebo que o Verratti gosta de estar no Vasco da Gama, gostou de morar no Rio de Janeiro. Eu já encontrei ele aqui em umas 3 ocasiões, muito bem adaptado, entrosado. Isso tudo conta. E eu também vejo o lado do Vasco, com o seu presidente, dizendo, cara, eu não posso fazer um esforço maior do que já tem. O Breyer falou, o salário dele é um dos maiores do time. Eu não sei quanto tempo é esse contrato. Se o Breyer até o fim do souber ano. Aí, eu não sei por quanto tempo ainda... Até o fim do ano. Como que o Pedrinho, que está nessa crise financeira do clube, tentando vender a SAF, tentando fazer acordos judiciais para buscar soluções financeiras para o clube, ele vai para um jogador de 37 anos, que hoje não é o titular do time, que já tem contrato, ele não precisa renovar contrato, ele já tem um contrato até o final do ano. Ele vai chegar para esse cara e cobrir proposta. E não acredito que o senhor vai pagar mais do que ele ganha no Vasco. Não acredito. Pois é. Aí é uma escolha dele, o Pedrinho deixa claro isso. O Pedrinho deixa claro isso, cara. Se a proposta foi para ele, ele tem que vir falar com a gente. A proposta do Cerro seria por 3 anos de contrato. Aí é uma questão do tempo. Ele o vai tempo ganhar, que interessa, né? Ele vai ganhar um salário mensal menor, mas no global, nesses 3 anos... Vai acabar ganhando mais. É um contrato maior. Mas aí, é isso. O Vasco, nessa situação financeira, não pode se dar o luxo de já de antemão chegar para o Verratti, olha, pela sua identificação, pelo seu profissionalismo, pelos seus gols, a gente já vai deixar encaminhado aqui um contrato para mais uma temporada, porque nem o Palmeiras, que é o Palmeiras, que tem hoje uma condição financeira muito mais confortável que a do Vasco, faz isso. Com jogadores nessa idade, é ano a ano. Chega no fim do ano, a gente conversa de novo e vê se renova por mais um. E o Vasco está adotando a mesma postura, porque é o mínimo de responsabilidade que se exige. Então, o Verratti, nesse ponto, ele pode demonstrar também que essa identificação construída vai além, que ele, de fato, quer terminar a trajetória dele no clube com um título, com essa marca, talvez, de maior artilheiro estrangeiro. Então, agora está mais na mão do Verratti permanecer ou não. E eu acredito que para o Vasco o ideal seria a permanência do Verratti, mesmo como alternativa, e a chegada de um centroavante mais móvel. E no caso, o Brenner. O Brenner. Mas só para a gente fechar aqui, eu acho que até que eu sei qual vai ser a sua resposta, mas não custa nada a gente chegar nela. Se a chegada do Brenner
tiver vinculada financeiramente à saída do Verratti, quando eu digo financeiramente, porque você desafoga um pouco sua folha de pagamento, quem sabe consegue uma graninha lá do Cerro e tal, né, etc. E a gente sabe que o Vasco está negociando a proposta que o Vasco fez para o Udinese, está muito abaixo daquilo que o Udinese quer. Então, tratativas, conversas, talvez empréstimo e tal, etc. Se para chegar o Brenner, o Verratti tiver que ir embora, beleza, bom negócio? Então, William, essa resposta é mais difícil porque o torcedor, olhando, o Verratti se tornou reserva, agora pela ideia do treinador ele já não é tão imprescindível assim. A resposta fácil é, chega o jogador mais jovem, Sim. chegando agora. Por isso que eu estava te falando que eu achava que a resposta era fácil. Assim, por outro lado, o Verratti tem entregado uma média de gols muito alta para um time do nível do Vasco. Então, esses gols que o Verratti entrega são muito respeitáveis. Não é uma garantia que o Brenner, mesmo se encaixando melhor nas ideias do Diniz, vai chegar a entregar 27 gols numa temporada, vai ser o artilheiro do Brasil num ano. Então, por tudo isso, eu vejo que é preciso fazer uma decisão racional, com calma, e eu vejo que a diretoria do Vasco não está atrelando uma coisa na outra. Verratti e Brenner são excludentes, porque há essa possibilidade de perder o Ryan. E o Ryan é um jogador com muito mercado, jogador valorizado. Aí seria uma grana boa, né? E aí, se você perde o Ryan, o Brenner seria esse cara e o Verratti continuaria como alternativa. Então, no cenário ideal, mesmo que o Ryan permaneça até o meio do ano, quem sabe, o Vasco, pensando em profundidade de elenco, competição sul-americana, Copa do Brasil e brasileiro começando antes, o ideal seria ter esses jogadores no elenco para ter um pouco mais de competitividade. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí das notícias lá no Equipe F da ESPN Brasil, onde trouxe ali um pedacinho da entrevista coletiva do presidente Pedrinho a Roberta, lá do ESPN.com, né? Uma entrevista muito longa que eles devem estar soltando aos poucos. Pedrinho falou a respeito da proposta feita para o Brenner, né? Ele disse que o otimismo fica por conta do desejo do jogador, que quer vir jogar no Vasco, quer voltar a jogar com o Fernando Diniz. Falou a respeito da situação do Verratti, que o Vasco conta muito com o jogador, mas se ele tiver proposta e quiser sair, o Vasco não vai fazer nenhuma objeção no caso de uma saída. Deixa aqui seu comentário a respeito do que vocês acharam e também o seu like para poder divulgar esse vídeo. Sua inscrição aqui para mim vai ser muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Saudações vascaínas.